Por isso recebemos Alexandre Silveira, que está conosco ao vivo na sede da CNN em Brasília. E já me adianto aqui agradecendo mais uma vez a presença. Ministro, muito obrigada. Eu que agradeço, Elisa, agradeço o Gustavo Uribe, a nossa Basília e a todos aqueles que nos assistem, as brasileiras e brasileiros, a oportunidade de poder falar com todos através da CNN. Pois é, e de esclarecimento, não é, ministro? Ouvimos aí, então, o presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que rever a privatização da Eletrobras é preocupante. Quero ouvir o contraponto do senhor. Qual o seu posicionamento em relação à fala de Arthur Lira? É uma grande oportunidade de esclarecer essa ADI impetrada pela Advocacia Geral da União na última sexta-feira, que, na verdade, absolutamente nada tem a ver com a revisão da privatização da Eletrobras. O que ela tem a ver, o que ela busca, e na minha modesta visão de forma extremamente justa, é restabelecer os direitos políticos da União. A União tem 43% da Eletrobras e, por um modelo de corporação completamente desequilibrado, na minha visão, ela só tem direito a, no máximo, 10% de direito a voto. Ou seja, para que a população entenda de forma clara, o conselho formado por 9 membros, a União, mesmo detentor de 43% da empresa, inclusive, diga-se de passagem, uma empresa do setor elétrico nacional, ou seja, um setor estratégico para o país, que, na minha opinião, tem que ter uma mão firme do Estado para que garanta segurança energética e modicidade tarifária, preços justos para que o país possa crescer, para que a população, principalmente a população mais humilde, possa ter acesso ao direito de ter energia em condições de serem consumidas. A União só pode ter um participante dos 9 membros do Conselho, criando uma desproporcionalidade total e completa. A ADI, volto a dizer, nada tem a ver com a discussão de mérito da privatização da Eletrobras, o que não impede que continue as discussões no governo sobre a possibilidade de se discutir juridicamente até mesmo a privatização, o que não está em pauta nesse momento. O que nós estamos pleiteando é que a União tenha participação no Conselho da Eletrobras na proporção das suas ações, das ações que o povo brasileiro, brasileiras e brasileiros, tem na Eletrobras. Se nós temos 43%, nós devemos ter, no mínimo, 4 representantes no Conselho, o que faria um maior equilíbrio, o que faria com que o poder público, que além de regulatório e implementador de políticas públicas do setor energético, possa ter na maior empresa do país, é importante destacar isso, em geração e distribuição, possa ter o Estado brasileiro para poder a gente ter uma participação na gestão dessa empresa e, consequentemente, defender os interesses da população num setor tão estratégico do país. Seguimos ouvindo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E agora eu convido Basília Rodrigues para participar da conversa. Basília? Obrigada pela entrevista. Eu vou falar sobre outro assunto importante, que é a qualidade do serviço de energia elétrica, que chega na casa, no trabalho das pessoas. O governo está prestes a colocar em audiência pública uma proposta de renovação das concessões de pelo menos 20 distribuidoras de energia no país. Tem Rio de Janeiro, São Paulo, e são distribuidoras que faturam por ano 100 bilhões de reais, que atendem mais de 50 milhões de pessoas. Com base em quais contrapartidas o governo está avaliando a renovação destas concessões? Tem risco de alguma renovação não sair? Pois é, Basília, uma pergunta importantíssima para que todos os brasileiros e brasileiras compreendam o setor energético. Inclusive, tem uma correlação com a questão da privatização da Eletrobras. Nós temos no setor elétrico, nós temos o setor de geração, o setor de distribuição, o setor de comercialização e o setor de transmissão. O patinho feio do setor elétrico brasileiro é a distribuição. Mas para nós, governo, que temos a obrigação de prestar serviço de qualidade à população e também estimular
que as empresas de energias, que são as distribuidoras, que são aquelas que lidam com o dia a dia da população, possam fazer mais investimentos para poder permitir que novas indústrias, que a irrigação do pequeno produtor, que os pivôs sejam implementados para crescer a produção nacional. É importante que essas distribuidoras possam ter qualidade nesse serviço. Há quase que na totalidade dos estados brasileiros, até pela dimensão territorial que tem o Brasil, uma grande reclamação da qualidade do serviço das distribuidoras. Portanto, nós temos trabalhado em sintonia com uma discussão extremamente profunda com a sociedade brasileira, por determinação do presidente Lula, que disse que há de se haver nessas discussões estratégicas do governo a participação da sociedade, para que nós possamos chegar no modelo. Eu acredito no modelo que não tenha onerosidade, ou seja, não seja cobrado um ônus de outorga para essas renovações, mas que seja sim cobrado a ampliação da qualidade, do volume de investimentos e da qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras, as brasileiras e os brasileiros. Além disso, nós, a equipe técnica do Ministério, debruçada diuturnamente sobre esse tema, tem uma visão de que as empresas distribuidoras hoje, aquelas que têm contratos vincendos até 2031, têm um espaço dentro das distribuidoras que seria possível se discutir para contrapartidas sociais. O que seria isso? A gente investir em eficiência energética. Nós sabemos que quando a gente melhora as geladeiras, os ferros de passar roupa, os equipamentos das residências, em especial das residências das pessoas mais humildes, a gente ganha muito em eficiência energética. Então, nós estamos discutindo um modelo que a gente compatibilize melhoria da qualidade dos serviços dessas distribuidoras para a sociedade brasileira com benefícios sociais que eu tenho absoluta convicção que nós vamos avançar de forma consensual, com o Tribunal de Contas da União participando de todo esse processo e vão poder dar resposta na renovação dessas concessões que sejam extremamente benéficas à população brasileira. Porque quando a luz acaba na casa das pessoas, todo mundo pensa, é culpa do Ministério de Minas e Energia, né? Por isso que é importante saber o quanto vocês podem agir para cobrar, né, um serviço de maior qualidade destas empresas, como a Light, no Rio de Janeiro, né? Se tem risco dessa renovação não sair. Por isso a importância da firmeza do Ministério nesse momento das renovações. Porque quando o ônus chega, a política pública e nós que fazemos vida pública e temos o dever de dar resposta à população e que pagamos o preço. A questão da Light é um processo muito específico. Nós não podemos admitir que empresas que não têm eficiência na gestão continuem participando de processos de renovação ou que busquem exclusivamente a solução desses processos nos corredores da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia. E a Light é um exemplo disso. A Light, a gente pode acompanhar nos últimos dias, vem mudando aí de uma hora para outra os seus acionistas. A Light, não, apesar dos problemas específicos que nós reconhecemos no Rio de Janeiro de perdas, a Light não vem apresentando ao Ministério de Minas e Energia respostas à altura com relação à sua eficiência administrativa. E eu posso afirmar de público que qualquer empresa que não esteja em condições, seja econômica ou seja em condições técnicas de continuar prestando serviço ao povo brasileiro, não participará desse processo de renovação de concessões. Então nós vamos exigir de todas as empresas e vamos olhar com olhos extremamente vigilantes as empresas que, como a Light, como a Amazonas e outras, que vivem uma situação de dificuldade de gestão e que possam colocar em risco a qualidade dos serviços públicos para toda a população do Rio de Janeiro, do Amazonas e outras empresas também que têm reclamações de eficiência de gestão. O Ministério será extremamente rigoroso, ou seja, nós vamos abrir uma discussão para todas as 20 concessionárias, mas tem concessionárias que nós vamos passar de lupa para poder renovar as concessões. Gustavo Uribe está aqui na tela também, ministro, para fazer-te uma pergunta. Por favor, Uribe.
Ministro, eu queria ir no bojo da pergunta da Elisa ainda sobre a Eletrobras. No caso de uma insegurança jurídica, uma mudança de última hora, sendo que essa mudança de 10% foi aprovada pelo Congresso Nacional, não poderia ser interpretada como interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo? E aqui é 2 em 1, já faço a segunda pergunta. Em relação ao programa de estímulo ao gás natural, hoje houve um fato relevante da Petrobras, daquela parceria na Bacia de Campos, principalmente em investimentos junto com a Repsol e a Equinor. Qual é o tempo deste investimento e quando o senhor acredita que será possível o lançamento desse programa de estímulo? Primeiro, Uribe, me permita que, a título até de desabafo, uma questão desses modelos de corporação hoje existentes no Brasil. O que é extremamente injusto, até inconsequente, é que nós tenhamos corporações onde um pequeno grupo de 6 ou 7 ou 8% de conjunto de acionistas possam ter o controle de uma empresa estratégica como é a Eletrobras. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que o Congresso Nacional foi soberano quando decidiu, num outro momento, num outro governo, num outro contexto, privatizar a Eletrobras. Mas é inadmissível que a Eletrobras, que o governo brasileiro, ou seja, a população brasileira, tenha 43% de ações da Eletrobras e só tenha o poder votante de até 10%. Então, é pacífico dentro do governo que nós tenhamos, sim, o direito de buscar no judiciário a discussão sobre a participação do governo na Eletrobras. Segundo, com relação à questão do gás para empregar, um programa que eu defendo desde o primeiro Conselho Nacional de Política Energética, que eu tive a alegria de receber o presidente Lula, ficou 4h30 ajudando a presidir essa sessão, um conselho altamente qualificado, com a presença de 16 ministros de Estado, com uma participação muito forte do vice-presidente, que é o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nós aprovamos ali uma política do gás que venha estimular a oferta de gás do Brasil. Nós sabemos que a Petrobras, ela injeta 70% do gás que ela consome nas plataformas. Nós não concordamos com essa política. Há agora mudança no Conselho, houve uma mudança na diretoria. Nós queremos que não só ela, como todas aquelas que exploram a costa brasileira, exploram o patrimônio do povo brasileiro, possam aumentar a oferta de gás no país, para que nós possamos reindustrializar o país. Esse é o foco do governo do presidente Lula, gerar emprego e renda como forma de combater a desigualdade, injustiça social, melhorar a qualidade da cidadania e da dignidade do povo brasileiro. E hoje nós temos uma notícia maravilhosa para dar. Há 1 mês e meio atrás, chamado pelo presidente Lula, ele me pediu que dedicasse muito aos investimentos do poço de uma grande potencial de um consórcio da Repsol, da Equinor e da Petrobras, lá no chamado BMC 33. É um poço extremamente importante do ponto de vista do gás, pode trazer para a costa brasileira 14 mil metros cúbicos de gás, e vai trazer, porque o gasoduto de escoamento da plataforma até Cabiúnas, em Macaé, foi aprovado no plano de investimento, e hoje eu tenho a alegria de anunciar, em nome do governo do presidente Lula, 9 bilhões de dólares de investimento aprovados pelo Conselho da Equinor. Eu tive aqui e fiz o convite, e ele veio de pronto, o presidente da Equinor, que é uma empresa norueguesa, estatal norueguesa, que é dona, junto com a Repsol e a Petrobras, desse poço, e eles anunciarão hoje 45 bilhões de reais de investimentos numa plataforma extremamente moderna, e inclusive dita como a mais moderna do mundo, porque ela é autossustentável do ponto de vista energético. Ela é a plataforma que menos vai emitir carbono no mundo e vai aumentar a nossa capacidade. São investimentos extremamente importantes. Nós queremos discutir agora o conteúdo local, que essas empresas que vão contratar equipamentos, contratem o máximo possível, sem perder competitividade, é claro, respeitando a sua governança, respeitando a sua segurança jurídica, a sua segurança financeira, mas que elas possam contratar no Brasil. Eu acho que o grande propósito e a grande diferença do governo do presidente Lula para o governo anterior é essa.
é priorizar a geração de emprego e renda, é priorizar as potencialidades nacionais. Nós todos sabemos a importância dos setores que eu tenho a missão de conduzir no Brasil, que é o setor energético, o setor de petróleo e gás e o setor mineral. O que se fala no mundo hoje é em transição energética. O país tem potencialidade para ser o grande protagonista da transição energética no Brasil. Totalmente. E depende de todos nós, de trabalharmos juntos com muita seriedade, com muita dedicação, para poder avançarmos de forma sinérgica nesse modelo que eu tenho certeza vai melhorar a vida das brasileiras e brasileiros. Uma expressão boa para ser usada pelo ministro de Minas e Energia, esse relacionamento sinérgico, né? Expressões maravilhosas e que casam com o ministro de Minas e Energia. Ministro, agradecemos aqui grandemente a gentileza de ter vindo até a CNN conversar conosco e prestar os esclarecimentos. Boa semana para o senhor. Eu agradeço a todos vocês e me coloco sempre à disposição. É sempre muito importante que canais tão sérios como a CNN possam servir de instrumento para que a população tome conhecimento daquilo que está acontecendo no Brasil. Obrigado. Muito bem, obrigada. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.